Você já pensou em estudar por algum tempo em outro país? Os programas de intercâmbio oferecem ótimas oportunidades para quem quer ampliar a visão sobre a profissão que escolheu ou viver também uma experiência pessoal a partir do relacionamento com outros povos, outros idiomas e outras culturas. Esse é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar já pela rádio e também pela TV Univale. Hoje temos a participação do acadêmico de jornalismo Elison Gons. É isso aí, boa tarde, Lisa, boa tarde a você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale FM e também pela TV Univale. Você pode participar com a gente pelo nosso Twitter, que é o @VivaVozUnivale, pelo nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com, e o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, e para falar sobre este assunto, nós convidamos a professora Elizabeth da Costa Gama, que é coordenadora de assuntos internacionais aqui da Univale. Obrigada pela presença, professora. Lisa, obrigada por me chamar, né? Obrigada, Alisson. Pois professora, a Beth, né? Como Beth, todos te conhecem aqui dentro da já. Universidade. Quais são as principais vantagens, na sua opinião, para um estudante realizar um intercâmbio? Acho que eu ficaria aqui a tarde inteira, né, dizendo quais são as vantagens, porque elas são muitas, né? Mas você já citou algumas, né? Um crescimento pessoal muito grande, porque você passa a ser responsável por si mesmo, né? Você sai de casa, onde geralmente você tem o apoio do pai, da mãe, dos irmãos, enfim, da pessoa que trabalha na tua casa, que lava a tua roupa. Bom, tem alguém para pagar a tua conta, geralmente para fazer teu almoço, e você passa a ser responsável por si mesmo. Então, a literatura na área até diz que quando você sai para uma experiência internacional, principalmente essa experiência de estudo, é nesse momento que você passa a ter uma maior consciência de você mesmo e também da tua cultura, né? Porque cultura aqui, a gente pensando como tudo que a gente, não a questão teórica, mas assim, o que a gente come, quais são os nossos hábitos, né? Como é o nosso dia a dia, enfim, quais são os nossos valores também, né? As nossas crenças. E quando nós saímos do país, nós nos deparamos com diferenças, né? E nós vamos morar naquele lugar 6 meses, 1 ano, 4 meses, e nós vamos ter que talvez não gostar dessas diferenças, mas nós vamos ter que conviver com elas e nos adaptar. Então, essa é uma grande vantagem. Você vai conviver num ambiente diferente, com pessoas diferentes, e vai aceitar essa diversidade. Se for muito bom, você vai se adaptar e se integrar a essa cultura. Então, essa vantagem seria uma vantagem, como você citou, pessoal, né? A outra vantagem é a vantagem em termos acadêmicos. No momento que você sai para estudar em uma universidade no exterior, numa universidade, no caso da Univale, parceira da Univale, você vai entrar também vai entrar em contato com um modelo de estudo diferente, né? Então, o relacionamento com os professores, em sua grande maioria, é diferente. As obras que você vai ler, a avaliação vai ser diferente. Até o fato de você, de repente, poder faltar às aulas, mas ser responsável pela tua avaliação no final, você também vai ter que se adaptar. Você provavelmente vai frequentar mais a biblioteca. Uhum. Então, essa adaptação a uma nova cultura acadêmica é importante. E assim, porque nós não temos uma entrevista o dia todo, né? Eu citaria o diferencial em termos do teu currículo, né? Quando você acaba a universidade, você é aquele profissional que tem o que os empregadores, o mercado de trabalho está pedindo. Hoje você tem um perfil internacionalizado. Além de você falar uma língua estrangeira, uma língua inglês, ou francês, italiano, enfim, uma outra língua, pode ser até o coreano ou o mandarim, o que é muito interessante também, né? Porque abre perspectivas para 2 continentes, né? Uhum. Você vai ter, então, o teu currículo diferenciado e esse empregador, ele vai se interessar por você, né? Um profissional com esse perfil, com a língua estrangeira, com um perfil internacionalizado, né? Que respeita a diferença e sabe lidar com ela. E, além de tudo, você que já viveu essa experiência de viver sozinho, vai saber resolver os problemas, as questões. Então, essas são, no meu ponto de vista, as 3 grandes vantagens. Mas a gente, como eu disse, poderia ficar aqui citando as outras bem, talvez até mais interessantes do ponto de vista pessoal. Então, e quais são as principais dificuldades encontradas pelos intercambistas quando eles deixam o Brasil? Bom, a principal, acho que a gente já citou, é essa diferença cultural. Linguística tem sido, no caso dos estudantes brasileiros, a grande barreira, né?
E você vê, por exemplo, nos programas Ciências Sem Fronteiras, que é esse programa que o governo federal oferece desde 2012, né? O governo, né, através dessa bolsa, paga durante um ano, há um ano e meio agora, para que o aluno faça disciplinas em universidades do mundo inteiro, em áreas prioritárias, como as engenharias, a área médica, não especificamente medicina, mas a área médica, e as indústrias criativas, como design, arquitetura, fotografia. E no começo haviam 101 mil bolsas oferecidas. E foi uma grande dificuldade para o governo brasileiro conseguir dar, vamos dizer assim, ofertar e ver essas bolsas preenchidas, né? Devido à falta de proficiência linguística. Foi tudo por causa dessa questão. Devido a essa questão, foi aberto, então, um outro semestre, a perspectiva do aluno ficar não por 2, mas 3 semestres, e para estudar a língua estrangeira e depois fazer a prova de proficiência, seja no IELTS, o TOEFL, o idioma do país. Então, o Brasil é um país, né, imenso, onde só se fala português. Nas nossas fronteiras, então, nós temos os outros países falando espanhol, e acho que não sentíamos muita necessidade, historicamente, de aprender outro idioma. E quando o nosso governo federal tomou conhecimento da necessidade de internacionalização das nossas universidades para desenvolver, né, a tecnologia, enfim, a ciência no Brasil, os nossos alunos não estavam preparados para sair, porque você não vai simplesmente viajar, você vai cursar disciplinas, você tem que fazer avaliações nessas disciplinas, e os nossos alunos sempre se mostravam aquém nos resultados das provas de idiomas. Beth, e com quais universidades a Univale tem parceria para realizar intercâmbios? Nossa, são 22 anos de programa, então são muitas universidades, né? As nossas parcerias, 80% são na Europa, né? Porque nós começamos, até por uma questão histórica, com Portugal. Então, nós temos Minho, né? Temos hoje 12 universidades em Portugal. Coimbra, as grandes universidades portuguesas. Temos na Espanha também, Sevilha. Também hoje acho que já passamos Portugal. Temos perto de 16 universidades na Espanha. Olha, para os cursos de graduação e pós-graduação. França, Itália, Alemanha, Áustria, Suíça, Bélgica, Estados Unidos. Temos uma universidade na Coreia do Sul. Temos Índia, temos Turquia. E temos China. Então, onde nós não temos hoje? Na Oceania. Nos outros continentes, nós temos representantes. Então, existem alguns países que são mais procurados pelos estudantes na hora do intercâmbio? Sim, existem, e por uma razão lógica, né? Portugal, porque... Porque facilita devido à barreira linguística, embora nós pensamos, porque existe um processo seletivo para o programa de intercâmbio de alunos. Existe uma prova de inglês do nível B2, que é o nível intermediário do Common European Framework. Porque chegando lá para cursar disciplinas, você vai ter bibliografia em inglês, você vai ter alunos do mundo inteiro com os quais você vai querer se comunicar e precisar se comunicar em inglês, e professores que dão algumas aulas também em inglês. Então, até em Portugal, a gente precisa vamos dizer assim, brincando, bendito do inglês. Mas, em geral, é Portugal e Espanha. E nós recebemos também mais alunos espanhóis do que todos os outros e enviamos mais para Portugal e Espanha. Beth, você quer concluir? Não, só dizendo que 80% do nosso intercâmbio, então, de recepção e de emissão é com a Europa. Bacana. Agora, você podia explicar um pouco para a gente como está funcionando o trabalho no setor de assuntos internacionais aqui da Univale? De que maneira esse setor auxilia, então, os estudantes que querem participar de uma experiência dessas? Então, quando a gente fala COAI, ninguém sabe o que é. Então, vamos falar assim, o setor de intercâmbios, como você tinha falado, ele se localiza ali na biblioteca, tem uma sala ali na biblioteca, onde está escrito, na verdade, intercâmbio. Como é que a gente auxilia? Primeiro, nós temos um site, né, temos um telefone, temos 3 pessoas trabalhando, e essas seleções se fazem através de editais. Então, pelo menos 2 vezes ao ano, eu digo pelo menos porque todo ano é mais, nós temos editais para a seleção de alunos, né? Então,
durante esses processos, nós damos palestras sobre esses intercâmbios. Sempre que nós somos convidados pelas coordenações dos cursos, nós vamos até lá. Por exemplo, o aluno que está entrando para o calouro é muito interessante. Nós damos todo o apoio no sentido de, durante a seleção, depois que o aluno é selecionado, nós provemos a ele a orientação na questão da documentação toda que ele vai precisar, passaporte, enfim, residência, toda a documentação, ou seja, nós fazemos o contato com a universidade de destino e depois nós também damos uma orientação no setor cultural. Né? Então, o que você vai encontrar, né? Quais são os tipos de dificuldades. Então, há também essa preocupação dessa formação cultural. No novo país, claro. No novo país. Para a pessoa já não chegar tão sem informação a respeito de... Tratamos das questões dos estereótipos, né? Enfim, tudo que pode, de uma certa maneira, prejudicar ou, de uma certa maneira, assustar o aluno durante esse período. A gente sabe que não vai ser fácil, mas também depois que ele passar por aquele período de adaptação, que a gente chama de lua de mel, né? Ele chega lá, tudo é muito bom. Todo mundo dá muita atenção a ele. Como acontece com os intercambistas aqui? Ele é novidade. Mas passado uma semana, ele tem que começar a agir por si próprio, né? Então, a gente tenta falar para ele... a ensinar a ele quais são essas fases, que às vezes são fases até somáticas, ele somatiza, ele tem dor de estômago, ele tem dor de cabeça, ele tem febre, ele tem depressão, né? Tem uns que não tem nada disso, a grande maioria. Mas a gente tenta orientar, a gente está aí, a COAI está aí para apoiar o aluno nisso. Legal. E o que é necessário para poder fazer no intercâmbio? Bom, vamos falar então dos dois programas, né? O PIA, o Programa de Intercâmbio de Aluno, e a Univale também tem os programas em convênio com o Santander, que funcionam da mesma maneira. Só que nós são o Ibero-Americano e o Programa Fórmula, que até teve hoje a sua seleção. Nesse programa com o Santander, a única coisa que muda é que o aluno tem uma bolsa. No Ibero-Americano, 10 alunos recebem uma bolsa de 3 mil euros. E no Fórmula, 2 alunos recebem uma bolsa de 5 mil euros do Santander. Só que eles vão utilizar as vagas da Univale para ficar um semestre fora cursando disciplinas. Então, são as mesmas regras do PIA, que é o Programa de Intercâmbio de Alunos, com a exceção de que ele vai ganhar essa bolsa. Mas é uma vez só, não é mensal não, tá? São entendi. 5 mil para custear a passagem, tudo, e 3 mil da mesma forma. Então, qual era a pergunta? Desculpa, eu me perdi. Do que é necessário para poder fazer um intercâmbio. Né? Então, esses alunos têm que ser alunos na Univale, regularmente matriculados, tá? Com média igual ou superior a 7. Então, tem que ter a proficiência, não vamos chamar de proficiência, o nível B2 do Common European Framework, que é o intermediário. E, em geral, é isso. O que nós vamos avaliar é isso, nesses programas, Programa de Intercâmbio de Alunos e os programas Santander. Ser aluno da Univale regularmente matriculado a partir do 3º período, com média superior ou igual a 7, e ter o nível em termos de idioma do país de destino. Pro Ciências Sem Fronteiras, aí já tem regras que são ditadas pelo próprio programa, né? Aí tem que ler o edital, mas de qualquer maneira, assim, é quase tudo muito parecido. Só que ele tem que ter um aluno de excelência, mas para a Univale, um aluno de excelência, que nós temos um edital também junto com Ciências Sem Fronteiras, é o aluno que tira 7, no mínimo, né? Que não teve mais de 2 reprovações. O aluno do Ciências Sem Fronteiras obrigatoriamente tem que ter feito o Enem e tem que ter tirado pelo menos 600 na prova do Enem. O Ciências Sem Fronteiras, através da CAPES e do CNPq, está em contato com as agências estrangeiras, porque o aluno escolhe o país, ele não escolhe, como na Univale, ele escolhe a universidade do país. No Ciências Sem Fronteiras, ele vai escolher o país e, através dos resultados que ele tem, Enem, média geral, né, prova de proficiência no idioma, é a universidade que vai escolhê-lo. Então, são regras próprias, aí eu aconselho todos a lerem o edital. Mas o que é preciso é muito parecido, né? Excelência acadêmica, proficiência no idioma, só que tem o Enem.
não se pode esquecer. Vamos fazer um intervalinho e depois a gente volta a conversar sobre intercâmbio com a professora Elizabeth da Costa Gama. Já estamos de volta. Hoje o tema do programa são os intercâmbios. Já pensou em estudar fora do Brasil? É disso que nós estamos conversando com a professora Elizabeth da Costa Gama. Beth, a gente estava falando sobre o Ciências Sem Fronteiras e o edital está aberto, não é isso? Sim, a chamada do Ciências Sem Fronteiras está aberto desde agosto e vai até o dia 29 de setembro. São 21 chamadas, na real, são 21 países, né, com chamadas abertas. Cada um desses editais, eles têm especificidades. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas essa área para a área, eu já falei, né, para a área de biomédica, para as engenharias, mas alguns países, por exemplo, eles retiraram dos seus editais medicina, odontologia, fisioterapia, porque eles acreditam que a formação é diferente. Então, eu aconselho a quem está interessado na Ciências Sem Fronteiras para ler o edital com muita calma, vai marcando direitinho quais são as especificidades e principalmente os deadlines, né, as datas de término do edital, porque eu estou falando aqui 29 de setembro, mas pode ser que algum edital termine antes. E uma novidade no Ciências Sem Fronteiras é que agora a sua universidade, no caso a Univale, ela também ela vai homologar a sua candidatura e só vai poder fazê-lo se você atender também ao nosso edital. Então, na verdade, agora estão abertos 2 editais do Ciências Sem Fronteiras. Um da Univale, que vai até o começo de outubro, 1º de outubro, se eu não estou enganada, e o do Ciências Sem Fronteiras, que vai até o dia 29, tá? É uma oportunidade ímpar. Bacana. E que é uma pena que nem todas as áreas né, da educação, principalmente as humanas, elas possam estar presentes nesse programa. A gente espera que os novos governantes pensem que quem forma todos esses profissionais são os professores que são também da área, de diversas áreas, como da área de humanas, das licenciaturas, por exemplo. Perfeito. Só que então, voltando a falar dos programas de intercâmbio da Univale mesmo, o setor de assuntos internacionais, ele ajuda no quesito de moradia dos estudantes que vão para fora, no sentido de encontrar famílias para hospedagem, por exemplo? Nessa reunião de orientação que nós fazemos após a seleção, nós damos aí aos alunos toda a documentação, incluindo a documentação de moradia, quando a universidade tem moradia. A maioria tem. Mas, por exemplo, na Espanha, as moradias universitárias, em sua maioria, são mais caras, somente nos grandes centros. Então, o que a gente faz para auxiliar o aluno? A mesma coisa que fazemos com os alunos que vêm para cá, porque a universidade também não tem moradia, né? Nós entramos em contato com o setor de assuntos internacionais de lá, que dão aos alunos várias indicações. Quando a universidade tem moradia, o aluno preenche uma documentação pedindo a vaga naquela moradia. É paga. Sempre paga, mas é muito mais barato do que na grande maioria. O aluno que vai para a Europa para intercâmbio, em média, ele gasta na Europa de 500 a 600 euros. E se você pensar o aluno que, por exemplo, que vem de uma outra cidade estudar, né, na Univale, por exemplo, que veio do Oeste Catarinense estudar na Univale, que vai pagar um curso que às vezes só o curso às vezes já cobra esse custo e a moradia ainda mais. Então, às vezes fica em termos financeiros o mesmo custo de você estudar aqui do que estudar fora, porque a universidade, a Univale te dá uma grande vantagem. Quando você vai para intercâmbio, diferente de muitas universidades, você deixa de pagar a mensalidade aqui e não paga a mensalidade lá. Isso é uma bolsa. Então, o dinheiro que você pagaria mensalidade, pagaria a tua moradia, você gasta lá, né, estudando fora do país. Bem colocado. Dá para a pessoa parar e pensar é bem possível, porque as pessoas acham que intercâmbio é uma coisa muito inalcançável, é um sonho tão distante. Inclusive, a nossa campanha agora, que vai sair para o ano que vem, ela se baseia no sonho, né? Só que não é um sonho inatingível, é um sonho para o qual você tem que se preparar. Você tem que ser um bom aluno, né? Você tem que estudar um idioma, você tem que ter um certo perfil daquele aluno que deseja estudar fora. Então, você tem que ser curioso, você tem que ir atrás da informação. Mas é um sonho
porque eu vejo muito, e tenho visto nesses 10 anos que eu estou na coordenadoria, muitos e muitos alunos, né, realizarem. Bacana. Tanto de lá para cá como de cá para lá. Legal. Agora, uma dúvida bem importante que muitos têm é sobre você validar as disciplinas que você cursa lá fora. Quando você volta para cá, vai fazer parte do teu currículo, você vai conseguir fechar essas disciplinas? Então, sim, na sua grande maioria, sim, as disciplinas são convalidáveis. Quando o aluno sai para intercâmbio, faz parte do processo que ele sente com o coordenador dele e veja e combine com o orientador dele o que a gente chama de Learning Agreement, né, um contrato de estudos. Então, eu vou fazer essa disciplina aqui e quando eu voltar eu vou conseguir convalidar. Elas são convalidáveis por quê? Porque quando você vai para a universidade de destino, pode acontecer daquela disciplina que você deseja, porque o horário nem sempre está pronto, né? Aquela disciplina, ela seja oferecida no mesmo horário de uma outra disciplina que você deseja fazer. Então, elas, como é que a gente fala isso em termos de currículo? Elas esbarrem, vamos dizer assim. Então, você não pode fazer as duas disciplinas ao mesmo tempo, você vai ter que escolher uma outra disciplina. Mas, em geral, sim, você faz um plano de estudos. Você leva esse plano de estudo com os códigos daqui, os códigos de lá. Se houver alguma mudança, eles nos mandam esse contrato para que a gente assine. E na tua volta, você entrega a documentação, o teu histórico, a COAI, né, para que a gente dê entrada no processo de convalidação. Há alunos que conseguem convalidar 8 disciplinas, o que é muito difícil fazer 8 disciplinas na Europa, mas há alunos que conseguem fazer e serem aprovados, né? Tem isso. Agora, eu sempre digo que eu acho muito interessante aquelas disciplinas que são não convalidáveis, ou seja, que você não consegue fazer aqui porque não existe no nosso currículo e que você vai conseguir fazer na universidade de destino, né? E você é uma oportunidade única, por exemplo, não sei, no jornalismo se haveria alguma, mas em direito eu me lembro, será direito romano, né? Claro. E, por exemplo, você não conseguiria fazer aqui, e aquilo vai trazer um diferencial muito grande no teu currículo. Além de que, as que você não puder convalidar, você pode aproveitar as horas dessas disciplinas, né? Aquelas horas que são necessárias, extracurriculares, né? Gente, não tem desvantagem. Entendi, muito bacana. Só a saudade, talvez, que você vai ter, mas também é construtivo. Bacana. Então, professora, vocês na Coordenadoria ali de Assuntos Internacionais, vocês realizam algum acompanhamento dos estudantes de intercâmbio para ver quais foram os resultados que eles conseguiram com essa experiência? Nós fazemos. Na verdade, nós fazemos da seguinte... A gente tem que aperfeiçoar para ser bem realista. E, para isso, o programa do doutorado em educação, que tem uma área agora, né, internacionalização, está nos ajudando bastante. Tem um estudo que mede, por exemplo, a proficiência linguística do aluno antes, que ele fez um teste antes de ir e vai fazer agora quando voltar. Mas, em resultados gerais, o que a gente faz é o seminário de experiência de intercâmbio, que a gente realiza uma vez por ano. Então, durante uma tarde inteira, os alunos que foram fazem um relato para os alunos que vão para o intercâmbio sobre o que foi a experiência dele. Mas nós categorizamos, né? Você vai falar sobre as aulas, você vai falar sobre a biblioteca. Nesse tipo de avaliação nós fazemos. E eles têm que nos dar 2 relatórios, um quando chegam e um quando chegam lá e o outro quando voltam, né? Mas o que a gente precisa realmente é de um instrumento mais científico, vamos dizer assim, né? Uma pesquisa mais científica, mas a gente está deixando essa parte para o mestrado e doutorado em educação. Legal. Beth, e não sei se você tem esses dados, mas você sabe quantos alunos estão em intercâmbio nesse momento? Nesse momento, a maioria já voltou, né? Mas tem alunos saindo agora que estão chegando lá. Nesse momento, a gente tem chegando na Europa por volta de 50 alunos. Bacana. E aqui, a gente está recebendo também, né? Aqui, nesse momento, nós estamos com 34 alunos. Legal. E esses alunos estão em casas de familiares daqui também? Como é que está funcionando os alunos, em geral, eles não gostam de homestay. Eles preferem ficar em apartamentos. E a gente tem essa vantagem de Balneário ter apartamentos disponíveis durante o período letivo e que eles têm que sair durante a temporada. Então, eles adoram, eles moram, a grande maioria, ali pertinho da praia. Acho que os 33, 34 estão morando lá e não querem outra opção. A gente já pensou em homestay, mas a gente continua pensando, mas, em geral, o europeu, ele prefere ficar em apartamentos. Ok.
Ok. Foi essa a pergunta, né? Isso, isso. Uhum. E como a universidade acolhe esses estudantes estrangeiros? Então, no caso, nós recebemos o application deles e entramos em contato com as coordenadorias deles. Nós temos contato pessoais com a grande maioria por causa dos eventos que a universidade participa. Então, essa é uma grande vantagem também, você conhecer as pessoas que trabalham nesses escritórios. Recebemos o formulário deles, a application deles. Quando eles chegam aqui, quando eles pedem, nós vamos buscá-los no aeroporto, que ainda não temos 800 como a Europa, né? Então podemos dar esse atendimento. Ajudamos na questão da moradia, muitas vezes vamos até com eles, né? nos apartamentos. Ajudamos também no contrato de estudos deles, especialmente agora que nós temos as disciplinas internacionais, que são essas disciplinas ministradas em inglês para alunos brasileiros e internacionais. Eles estão vindo mais, países que realmente ficava um pouquinho mais difícil se aprender português, como a Bélgica, como a Suíça. Esses alunos estão vindo porque eles têm à disposição deles essas disciplinas mencionadas em inglês e algumas em espanhol, mas a maioria em inglês. Nós acompanhamos o tempo todo e também quando eles chegam, eles têm orientação. Eles têm o welcome, né? As boas-vindas, até o reitor quase sempre está presente, faz questão de estar presente. E depois das boas-vindas nós temos a orientação. O que é o Brasil, o que é Itajaí, enfim, sistema de transportes, eles têm que ter uma documentação na Polícia Federal, tudo sobre seguro de saúde, tudo que eles precisam. E eles têm os nossos celulares de emergência, o que eles precisarem, eles entram em contato. Nunca foi preciso, sempre muito tranquilo. Que bom. Beth, muito obrigada. A gente está indo para o finalzinho. Quer deixar os contatos do COAI para as pessoas que se interessaram pelo intercâmbio? Ok. Em termos da página, né? É só você entrar na página da Univale, www.univale.br/intercâmbio, ou você vai em ensino também, porque tem pós-graduação, né? Tem ensino, você entra ali, ensino, graduação, pós-graduação, você acha intercâmbio. O telefone é 3341-7552. Que mais? O e-mail coai@univale.br, e lá você vai falar com a Angélica ou comigo. Será um prazer recebê-los. Nós estamos no processo de internacionalização da Univale, né? A gente não conseguiu falar sobre isso, que é muito bacana também. Pois é um outro tópico muito interessante e são todos muito bem-vindos. Bacana, então. A gente agradece a presença, Nós é que agradecemos. Conversamos com a professora Elizabeth da Costa Gama, ela é a coordenadora de assuntos internacionais aqui da Univale. Isso, né, Ellison? É isso aí, até o próximo Viva Voz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlendwein, Ellison Guns e Rodrigo Rodrigues. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.